Abramos nossas Bíblias, irmãos, um texto de Eclesiastes, capítulo 3. Nós iremos fazer uma exposição hoje do verso 1 até o verso de número 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Amém? Todos acharam? Eu não sei se você conhece uma canção chamada Tapeceiro, do cantor Estênio Macios. Talvez a maioria já tenha escutado, a minoria, não sei. Mas é um clássico antigo e que retrata um pouco do que nós vamos estudar hoje. Essa música, irmãos, ele retrata o processo de tapeçaria. Estênio Macios, quando compôs e quando começa a falar dessa música, ele está falando de um tapeceiro que está traçando as suas linhas, fazendo todo emaranhado e trazendo uma perspectiva da seguinte maneira: do lado de cá, do lado daí, quem começa a enxergar a arte de tapeçaria ou o grande tapete que está sendo feito, só consegue enxergar um desenho totalmente abstrato. É o tapete pelo avesso. Mas do lado de cá, o tapeceiro que está tecendo todas as linhas, ele consegue enxergar o final ou o resultado daquela obra de arte. E eu acho que é assim que às vezes nós enxergamos a vida. Do lado de cá, nós conseguimos enxergar essa grande obra que Deus está pintando de nossas vidas e nós conseguimos ver apenas coisas ou questões abstratas. Nós não sabemos em que isso ou aquilo vai dar. Mas o que é interessante nós sabermos é que é do lado de lá, Deus, que está tecendo essa grande obra de arte de nossas vidas, sabe o resultado, sabe a conclusão. Nesse caso, todas as cores nítidas, vibrantes, e todas as cores escuras, elas vão trazer contraste a essa grande obra de arte que Deus está fazendo. Eu queria que você lesse comigo o texto de Eclesiastes. Tu tem como deixar o microfone como estava, Everton, por favor? O volume baixou muito aqui. Vamos ler junto, irmãos, Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Diz assim o texto sagrado, vejam comigo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Oremos ao Senhor, irmãos, pedindo o auxílio do seu Espírito para o entendimento do texto nessa noite. Pai bendito, mais uma vez, diante do Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe tua palavra e a faça prosperar em nossos corações, para que nós possamos ouvir tua voz nessa noite. Ajude-nos, Senhor, a nos concentrarmos sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que teu Espírito Santo nos ajude. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eclesiastes 3, do verso 1 até o verso 8, irmãos, irrompe com um respiro. Em vez de uma vida desgovernada, que Salomão vinha falando para a gente, todos os seus experimentos sobre o prazer e sobre tudo aquilo que se passa debaixo do sol, há um tempo para tudo. E o mais importante é que esse tempo é determinado por Deus. É aqui então, e é nesse texto que nós damos um grande respiro. Todos os tempos são determinados por Deus. Os opostos da vida, antes vistos como confusos, agora são totalmente reconhecidos
como também são ritmados com um propósito maior, um propósito soberano de Deus que governa e rege todas as coisas. A tapeçaria da existência, antes que era obscura aos nossos olhos, ela é revelada como uma grande obra do soberano Deus. O que parecia, segundo o texto que nós iremos estudar, aleatório na nossa perspectiva, ou coisas totalmente bagunçadas aos nossos olhos, agora aponta para a organização do autor de todas as estações do tempo. O que temos em mãos aqui é um poema. Ele está organizado em 14 pares, que na literatura nós chamamos de merisma. E o que é merisma? É a técnica em que nós apontamos para os dois opostos, mas frisamos em tudo aquilo que está no meio. Do tempo de nascer ao tempo de morrer, existe todo um tempo em que essa pessoa levou na vida. Do tempo de plantar e do tempo de colher, há um tempo e o trabalho do agricultor nisso tudo. É nisso que consiste os merismas e a poesia do texto. Nisso, irmãos, nós veremos que uma coisa é certa. O que dá sentido à vida, nesse caso, não é o nosso controle humano sobre todas as estações. O que dá sentido à vida não é nós regermos o nosso próprio tempo, mas a soberania graciosa de Deus sobre todas as coisas. Então hoje ficará claro para a gente uma verdade consoladora. Deus não perdeu o compasso. E por que nós podemos descansar nessa verdade de que Deus não perdeu o compasso? Porque em primeiro lugar nós veremos que Deus ordena tempos opostos com propósito. Do verso 1 até o verso 13 é onde nós iremos enxergar essa verdade. Quando o tapeceiro, irmãos, começa, ele já sabe o desenho final. Ele já tem em mente o resultado final da sua grande obra de arte. Cada fio tem o seu lugar próprio na sua grande obra. E assim é Deus. Veja comigo o que diz o verso 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O poema, então, começa trazendo para a gente uma verdade e uma afirmação abrangente da ordem providencial de Deus sobre o tempo determinado. O termo que ele está utilizando aqui, zema, no hebraico, traz a ideia de tempo marcado, tempo exato, tempo sabido anteriormente. E não traz a ideia de eventos soltos, de eventos aleatórios. Tudo tem o seu tempo determinado, previamente determinado, não aleatório. Correlete ao usar esse termo, ele nos lembra que cada experiência da vida acontece sob o domínio soberano do Senhor. Mas há quem resista a essa verdade. Há quem enxergue para tudo que acontece debaixo do sol e resista à ideia de que é Deus quem controla todas as coisas. E tudo que acontece, acontece dentro do seu tempo. É Ele quem determina o kairos, o tempo oportuno, ou o tempo de Deus de todas as coisas. O texto, então, está ecoando como uma grande sabedoria do Salmo. Salmo 139, 16, que nós lemos no início do culto. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Essa é a afirmação de Davi. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. E quais são, então, esses tempos determinados pelo Senhor? Quais são os tempos? Os 3 primeiros que nós iremos enxergar aqui lidam com as realidades fundamentais da existência humana: morte e vida, agricultura e colheita, destruição e restauração. Então a primeira estrofe começa com o verso 2 dizendo o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O nascer e o morrer, do verso 2, parte A, não são, irmãos, eventos aleatórios. Mais uma vez, é algo delimitado por Deus. Tanto o nascer
quanto o morrer. No mundo antigo, especialmente no pensamento hebraico, o nascimento era visto como bênção e o morrer como parte do juízo da queda. Correlete, no entanto, coloca isso de lado e aponta os dois em paralelo, um ao lado do outro. E isso é um reconhecimento àquilo que disse Jó no capítulo 1, verso 21. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também aquilo que Davi cantou. Tu o criastes, o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Salmo 139, 13. Isso está apontando para a gente uma ideia de que Deus é soberano sobre a vida e Deus é soberano sobre a morte. E é Deus quem determina ambas as coisas. Como escreveu Lutero, você não pode viver mais, nem morrer antes do tempo que Deus determinou. O mesmo vale para o segundo merisma. Há um tempo certo para plantar e há um tempo certo para colher. Correlete, então, reconhece que até essas atividades básicas estão também submetidas à ordem criacional que Deus sustenta com fidelidade, seja o plantar ou seja o colher. E o que é que Deus está convidando os seus leitores nesse sentido? É que no nascer e no morrer nós precisamos viver a vida com sabedoria. No plantar e no colher, nós precisamos viver isso também com sabedoria, entendendo que nesse espaço de tempo, o Senhor está governando tudo aquilo que nos acontece. Os versos 3a e 3b introduzem os contrastes morais e sociais. Veja comigo o que diz o texto. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Matar aqui não é uma referência a matar por matar. O matar aqui é uma referência à pena capital como resultado de um julgamento. Ou a batalha em tempos de guerra. É essa a ideia aqui do há tempo de matar. Tá? Não é o matar por matar. É a ideia de que há um tempo certo para matar. E também há um tempo certo para curar. Ou seja, um tempo certo para restaurar aquilo que foi julgado. Ou cuidar de alguém que foi ferido no combate. O contexto aqui é de guerra. Essa é a expectativa. É a perspectiva. É num contexto de guerra. O outro merisma, destruir, derrubar ou construir, outra vez sugere também aos estudiosos, e nós podemos ter em mente o contexto das batalhas. Em tempos de guerra, prédios e casas são derrubados, depois, porém, eles são erguidos novamente. Esses três pares, ditos agora no último verso, estão totalmente, irmãos, associados a atividades criadoras e atividades destruidoras. A verdade teológica que emerge desses versos é a seguinte: Deus é soberano sobre todas as esferas da existência, da biologia à política, da agricultura à medicina, da construção ao luto. Nada escapa ao seu plano providencial. Seja as coisas mais complexas da vida, seja as coisas mais simples da vida, no meio de tudo, do começo ao término, o Senhor está regendo todas as coisas. No nascer ao morrer, no plantar ao colher, no matar ou curar, no derrubar ou edificar. Entre o início e o fim, o Senhor está agindo com a sua providência. Nós, então, diante disso, somos chamados a reconhecer essa soberania e viver essa soberania de Deus com sabedoria, discernindo o tempo certo e cada ação que iremos fazer e ter sobre tudo aquilo que o Senhor tem determinado a cada um de nós. Isso exige ainda uma outra coisa em todos nós, uma ação. Isso exige uma humildade diante dos mistérios da providência divina. E uma confiança firme de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós não compreendemos aquilo que Deus está fazendo. Mesmo quando do lado de cá nós só conseguimos enxergar um tapete abstrato.
Mesmo quando do lado de cá nós só conseguimos enxergar eventos aleatórios da nossa perspectiva. Todos nós somos chamados e convocados a confiar nos mistérios da providência de Deus. E do que é que nós precisamos, então, nos atentar para nutrir nossos corações com esperança sobre o que nós acabamos de ler? Que Deus não apenas conhece o tempo, mas designa cada tempo que acontece em nossas vidas, e tudo isso é designado por Ele de maneira soberana. Isso nos chama também, irmãos, a confiança diante de cada estação difícil da vida. Sabermos que há um tempo e há um propósito para cada tempo é um convite a todos nós descansarmos na providência de Deus. É um convite para todos nós a sabermos que Deus sabe o que está fazendo exatamente. Com isso, nós entendemos que a vida cristã não é uma busca para escapar da dor. Mas a vida cristã é uma jornada de fé que reconhece tanto o tempo de plantar quanto o tempo de arrancar. E entende que tudo isso faz parte do plano divino. Por outro lado, nós também não podemos, irmãos, idolatrar as estações do prazer e temer as dores da vida ou as perdas da vida. Você irá ganhar nessa vida. E isso foi determinado por Deus. Mas você também irá perder nessa vida, e isso também foi determinado por Deus. Nós iremos celebrar o nascimento de alguém, e isso foi determinado por Deus. Mas nós iremos também chorar a morte de alguém, e isso também foi determinado por Deus. E como agimos diante disso? O que fazemos? Vivemos cada tempo determinado por Deus com sabedoria, entendendo que aquele que determinou todos os tempos sabe o que está fazendo desde o começo. Entendam que somos nós que olhamos do lado de cá para um plano meio bagunçado, para um quadro meio distorcido, para linhas emaranhadas que nós não sabemos onde aquilo vai dar. Mas entendamos que do lado de lá tem um Deus traçando cada linha, costurando cada linha da história para o bem daqueles que o amam, para o bem da nossa salvação. Esse é o nosso Deus. Por isso nós precisamos entender que no casamento, entendendo esses tempos, haverá tempos de florescer e haverá tempos de podas. Casais sábios não desistem nas estações de frieza ou conflito, mas confiam que Deus está trabalhando, mesmo quando os sentimentos estão em silêncio. Pais precisam entender que há tempo para dar à luz e há tempo para morrer no sentido simbólico. É a ideia de que há tempo de nutrir e momentos de deixar ir, especialmente na juventude. Na vida profissional e acadêmica, nem todo o tempo é tempo de plantar, ou seja, nem todo o tempo é tempo de investir. Às vezes é hora de parar. É hora de arrancar hábitos, projetos e mesmo deixar empregos que não glorificam a Deus. A sabedoria, então, aqui, nesse caso, está em discernir aquilo que Deus já encerrou como ciclo e nós insistimos em permanecer. É nisso que consiste aqui a sabedoria. Quais pecados expõem nossos corações diante desse texto? O primeiro é a autoindependência. É a ideia de vivermos como se pudéssemos determinar todas as estações, ignorando a soberania de Deus, ignorando que é Deus quem está regendo todas as coisas. E qual é o resultado disso tudo? Nós sempre estamos colocando os nossos pés pelas mãos. O segundo pecado que nós poderemos identificar aqui no texto, a partir dos nossos corações, é uma inquietação ansiosa. Todos nós resistimos em momentos de tempos difíceis e murmuramos e questionamos o Senhor, porque desconfiamos do Senhor em momentos ruins da vida, em momentos de sofrimento. O que fazemos? Culpamos a Deus. Ao invés de irmos para os seus pés em oração, nós culpamos a Deus pelas desgraças que acontecem em nossas vidas. O que é esperado de nós? Submissão à providência divina. Descanso na soberania de Deus, mesmo em tempos difíceis. Esperança diante da impermanência das ações da vida.
E nós fazemos tudo isso não é exemplo uns dos outros. Fazemos isso exemplo de Cristo Jesus, que viveu perfeitamente submisso ao tempo do Pai. Inclusive, quando o seu tempo de morte chegou, ele, Cristo Jesus, experimentou todas as estações da existência humana, incluindo nelas nascimento, perda, dor e morte. E viveu todos os tempos para trazer redenção a cada um de nós. Na cruz, Jesus entregou-se ao tempo determinado por Deus para a nossa salvação. Ressuscitando, ele venceu o tempo da morte e iniciou um novo tempo de vida eterna. Hoje, esse Cristo Jesus, exaltado à direita de Deus, ele intercede por todos nós, em cada estação que passamos em nossas vidas. E com isso ele está nos garantindo que nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o compasso e nós podemos descansar nisso, porque em primeiro lugar, nós vimos que Deus ordena tempos opostos com propósito. E veremos agora em segundo lugar que nós podemos descansar nisso, porque Deus conduz todas as etapas da vida humana com propósito. Nesta seção agora do poema, correlete-se e volta os sentimentos às relações humanas, destacando que mesmo os afetos mais profundos, como o riso e o pranto, o abraço e a renúncia, estão inseridos dentro do plano divino. Veja comigo o que diz o verso de número 4, por favor. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Começando com os pares, chorar e rir, prantear e dançar, o autor mostra a oscilação da experiência emocional humana. Esses verbos, então, sugerem que há momentos legítimos para a tristeza, mas também há momentos legítimos para a celebração. E ambos fazem parte da vida, o chorar e o rir, o se alegrar e o saltar de alegria. Chorar e prantear são parecidos, mas prantear vai além do choro. É mergulhar em uma tristeza mais profunda. Rir também e dançar caminham juntos, mas dançar traz para a gente uma expressão de maior alegria. O grande ponto do texto, porém, é mostrar que não podemos escolher apenas os dias felizes. Haverão também dias de choro. E haverão também dias de pranto. E ambos são determinados por Deus. Todos nós sabemos que a vida é feita de fases alegres e de fases difíceis. Há momentos em que todos nós sorrimos diante de um novo começo. Há momento que nós celebramos o nascimento de alguém ao lado do berço. E há momento que nós também choramos ao lado do caixão de alguém que morreu. Todos nós queríamos e gostaríamos de viver apenas a alegria. Mas o texto está dizendo que existem dias em que tudo o que queremos é nos recolher e ficar em silêncio. E há outros que tudo em que queremos é compartilhar a alegria que temos vivido. Mas mais uma vez, entendam, Deus não perdeu o compasso. E para tudo existe um tempo certo. Mas essa é a vida debaixo do sol. Nem tudo acontece como nós queremos, e de acordo com o verso 5, ele diz que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Muitos comentaristas divergem sobre o seu sentido. Tremper Logman entende como referência à agricultura, espalhar pedras para inutilizar o campo em tempos de guerra e juntar pedras para voltar a plantar e depois, futuramente, colher. Ainda outros sugerem que o contexto aqui está falando de se construir família ou de se afastar da família. Sinceramente, vendo vários comentaristas, esse me parece mais o caso. Especialmente se nós juntarmos a primeira linha com a segunda linha que diz há tempo de abraçar e tempo de se conter. Sim, há um tempo determinado que é apropriado formar, abraçar e proteger a família. Mas também há um tempo que é justo deixar os filhos partirem.
e isso se encaixa melhor dentro do contexto. O par, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, segue na mesma linha. Afeto e distância têm a sua hora. Há tempo de estar perto de alguém, há tempo de afastar-se desse alguém. Em um mundo pós-queda, até o amor a alguém, nesse caso, exige discernimento. Mais uma vez, Deus está pedindo por meio do texto que vivamos os tempos determinados por Ele com sabedoria. Quando afastar e quando continuar. E finalmente o verso 6 traz a experiência universal de perdas e ganhos. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Isso mostra, irmãos, que a vida não é sobre acumular, mas a vida também é sobre abrir mão. E essa grande verdade, ela ganha um significado muito grande com relação à ética do reino de Deus. Quando diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, achá-la. Nesse caso, no todo, há sabedoria em saber quando parar de procurar algo perdido. Ou deixar ir o que se guardava com tanto zelo. Deus está presente tanto nos fios escuros, quanto nos fios claros dessa grande obra de arte. Rir, lamentar, disciplinar e perdoar, guardar e soltar. O crente maduro aprende a ver a mão do tapeceiro, mesmo quando este lhe tece cores de dor. É o tapeceiro quem está por trás disso tudo. O crente maduro não vive, então, nesse caso, a procura constante de felicidade, mas reconhece que Deus é digno em todas as estações, inclusive nas estações que nos trazem a dor e a perda. O texto, irmãos, nos convida à aceitação reverente do ciclo da vida. Rir, lamentar, abraçar e afastar. Negar tudo isso é lutar contra Deus e o seu plano. Mas aceitar tudo isso e aceitar os ciclos que temos vivido com fé é um ato de adoração a esse Deus que reina tudo de maneira soberana. Um dos maiores ensinamentos desse poema inspirado é: tome Deus por inteiro e não apenas algumas partes. Em outras palavras, não só ache que Ele é soberano sobre os bons tempos e tempos fáceis. Entenda, aceite e se beneficie de que Deus é igualmente soberano também sobre os dias ruins e sobre os dias difíceis da vida. Se você está vivendo tempos de rir, saltar de alegria e de abraçar, faça isso enquanto está nesse momento com gozo em Deus. Viva intensamente esse momento de alegria. Compartilhe os motivos de alegria com outros irmãos. Transforme esses momentos em combustível para se aproximar mais de Deus com gratidão, listando todas as obras de suas mãos e tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Mas se você tem vivido tempos de chorar, prantear e se afastar, também faça isso com gozo em Deus. Se você percebeu que o tapeceiro está usando linhas com tons mais escuros para costurar a história da sua vida agora, e isso tem sido dolorido, aproveite a dor que o Criador tem lhe proporcionado para ir imediatamente aos pés da cruz de Cristo Jesus. Aproveite esse tempo para reconhecer que há alguém mais sábio que nós no controle da vida. Aproveite esse tempo para perceber que só Deus sabe governar nossas vidas. Mas também reflita. E aproveite esse tempo para se afastar daquilo que não lhe acrescenta mais nada espiritualmente. Há tempo de afastar. Seja em tempos de risos e saltos de alegria, seja em tempos de choro e de pranto, perceba então e percebamos juntos o belo nisso tudo. O tapeceiro precisa usar tons mais claros e tons mais escuros para dar contraste à sua grande obra de arte.
O que cabe a nós? Confiar naquele que sabe o que está fazendo. E que não tem prioridade nos nossos ideais e nos nossos próprios planos. Essa é uma questão que nós precisamos avaliar em nossos corações e pregar para os nossos corações. Deus não está comprometido em realizar os nossos planos. Deus não está comprometido em realizar os nossos ideais. Deus está comprometido com o seu plano de salvar os perdidos. E nós somos um meio pelo qual Ele fará isso, através de Cristo Jesus. Por que sempre nos frustramos? Por que sempre nos ficamos sem esperança? Porque achamos que Deus precisa dar prioridade aos planos que eu estabeleci, dentro dos planos que eu alinhei. Mas, mais uma vez, Deus não está comprometido com os meus planos. Deus está comprometido com o plano de salvar os perdidos, e eu sou apenas uma ferramenta no meio disso tudo. É isso. Um outro ponto que nós precisamos enxergar no texto é que não há pecado em chorar ou se calar, desde que isso seja entregue a Deus. Nós, como crentes, não precisamos sufocar as nossas emoções para nos parecer espirituais demais, para parecer durões demais. Crentes abraçam, seja na alegria ou seja no sofrimento determinado por Deus. O que nós precisamos, irmãos, é aceitar com fé os altos e os baixos da vida, que Deus determinou. Buscar discernimento para saber quando agir ou esperar. Praticar graça nos relacionamentos que o Senhor colocou em nossas vidas conforme o tempo certo. E aplicar o Evangelho de Cristo Jesus, lembrando que Jesus chorou, mas lembrando que Jesus também se alegrou. Lembrando que Jesus soube amar, Jesus soube falar, mas Jesus também soube calar. E soube até quando se afastar era necessário. Na cruz, o nosso Jesus perdeu tudo: reputação, amigos e honra, para que nós ganhássemos tudo em Deus. Vivamos então os tempos determinados pelo Senhor com sabedoria. Deus não perdeu o compasso e nós podemos descansar nessa verdade, em primeiro lugar, porque nós vemos em primeiro lugar que Deus ordena tempos opostos com propósito. Em segundo lugar, que Deus conduz todas as etapas da vida humana com propósito. E agora, em terceiro lugar, nós podemos descansar nisso porque Deus governa os ritmos do mundo com sabedoria e com propósito. Do verso 7 ao verso número 8. No encerramento desse poema, então, Correlete amplia ainda mais a abrangência dos tempos, para incluir agora todos os ciclos sociais e morais que marcam a vida debaixo do céu. O verso 7 começa com o par de rasgar e coser, uma alusão direta aos costumes de luto em Israel. Veja comigo o verso 7. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Rasgar as vestes aqui nesse caso era um ato público de dor, de indignação e de arrependimento. Coser, por outro lado, representa o fim do luto, a restauração da normalidade. Michael Ayrton lembra que o rasgar não era apenas um ato emocional, mas um gesto teologicamente carregado. E o que era? Era reconhecimento de que algo profundamente errado ocorreu diante de Deus. Assim, este versículo nos lembra que até o lamento e sua cessação devem ser regulados pela sabedoria divina. O par de tempo, estar calado, e o tempo de falar, aborda para a gente também a importância do discernimento. O discernimento em ficar em silêncio e o discernimento em falar na hora certa. E o último verso do poema nos diz o seguinte no verso 8, veja comigo. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ele apresenta, irmãos, os aspectos mais intensos da experiência humana e por isso mesmo exige aqui uma leitura totalmente cuidadosa. A menção que ele faz ao tempo de odiar não autoriza o ódio pessoal ou o ódio vingativo. Ao contrário, no contexto veterotestamentário, odiar frequentemente indica aqui uma rejeição moral.
como uma oposição ao mal ou uma oposição ao pecado. O ódio aqui é o ódio pelo pecado. É aborrecer do pecado. João Calvino, mesmo sem comentar diretamente este verso, em suas Institutas, lembra que os afetos humanos devem ser regulados pela santidade de Deus, inclusive o ódio pelo pecado. A menção que ele traz também dos dois pares, tempo de guerra e tempo de paz, mostra que há grandes eventos mundiais, e esses grandes eventos mundiais, que parecem ser grandes e complexos, também estão sob o controle de Deus. Kohelet não fala aqui de maneira pessimista, mas realista, onde nós vivemos em um mundo imperfeito, onde guerras às vezes são necessárias, outras vezes resultado da maldade humana, mas necessárias. Assim, a verdadeira sabedoria consiste em entender o tempo presente, sem ilusão, mas também sem desespero, mas com esperança na restauração final prometida pelo nosso Deus. Essa conclusão de Kohelet, no verso 7 e 8, nos chama a uma vida de sabedoria e a uma vida de rendição. Os ciclos da vida não estão soltos, mais uma vez, tampouco eles são aleatórios. Eles são coreografados por um Deus que reina soberanamente em Cristo e que em Cristo reconciliará consigo todas as coisas no seu devido tempo. Por isso, mais uma vez enfatizo nesse caso, viver com sabedoria é reconhecer os tempos, discerni-los sob a luz da revelação é alinhar-se com a providência divina de um Deus que está regendo todas as coisas. Fica claro para nós, irmãos, essa conclusão do final da poesia, que a soberania de Deus inclui não apenas ações visíveis, mas também silêncios, esperas e ritmos naturais. Ele é o Senhor do falar e Ele também é o Senhor do calar. Fica claro também que a guerra e a paz estão sob o controle do nosso Deus. Nenhum movimento histórico ou político escapa do seu trono. Nesse caso, o crente também pode descansar que mesmo em meio ao caos que temos vivido, o Senhor está reinando sobre todos os aspectos geopolíticos. Por outro lado, se formos olhar para relacionamentos, há tempo de calar e há tempo de falar. Especialmente em conflitos. Saber quando calar é uma arte de sabedoria relacional. Tempo de amar e tempo de odiar, aqui deve ser lido, há tempo de expressar amor ativo e tempo de odiar o mal com veemência santa. Isso aqui está implicando não ser passivo diante de injustiças. Há tempo de confrontar o pecado e há tempo de acolher em silêncio. Há tempo de falar e há tempo de calar. Entre esses dois polos, o Senhor está nos chamando a vivermos com sabedoria sobre aquilo que falamos. Tempo de falar e tempo de calar. Às vezes será tempo de guerra espiritual. Enfrentar as trevas com jejum e oração e denúncias proféticas contra o pecado. Outras vezes será tempo de paz. Construir pontes e fazer reconciliação. A missão de Deus, irmãos, exige sensibilidade ao tempo de Deus e à voz do Espírito Santo. Mas haverá tempos em que precisaremos rasgar as vestes em arrependimento. E eu não sei se esse é o seu tempo. Não sei se é o tempo em perceber que precisa rasgar as vestes diante de Deus em arrependimento pelos seus pecados. Se há tempo para tudo, e todos os tempos foram determinados por Deus, nós precisamos avaliar. Talvez seja tempo de rasgar as vestes diante do Senhor. Nós travamos guerras onde deveríamos promover paz, ou mantemos paz onde deveríamos lutar por justiça. Assim somos nós, quase sempre atrapalhados nessa missão do reino de Deus. E do que é que nós precisamos então? Do discernimento e domínio próprio para falar e calar no tempo certo. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, o pecado
Promover a paz segundo os padrões de Deus e não guerras desnecessárias. Do que precisamos, mais uma vez, rasgar as nossas vestes em arrependimento, para que Ele restaure toda a nossa espiritualidade. Em cada ciclo da vida, então, irmãos, peçamos sabedoria ao tapeceiro. Quando falar, quando calar, quando amar intensamente, quando se afastar do que se rompe. Porque, afinal de contas, relacionamentos exigem domínio próprio. Igrejas sábias discernem o tempo de confrontar, mas também discernem o tempo de acolher pessoas. Na missão, há tempo de lutar contra o pecado e tempo de promover a paz. Por isso, fica um alerta para a gente nisso tudo. Não puxemos o fio antes da hora. Nem costuremos com pressa demais a história de nossas vidas naquilo que podemos. Porque somente o tapeceiro sabe o ritmo exato de cada coisa. Afinal, Deus não perdeu o compasso. Para concluir, o tapeceiro não deixou nenhuma linha solta na história. Quando Cristo veio, foi na plenitude do tempo. Ou seja, no momento exato e determinado por Deus. Jesus não veio cedo demais. Jesus também não veio tarde demais. Jesus veio e viveu cada estação da vida com sabedoria perfeita. Nasceu, cresceu, chorou, se alegrou, foi silenciado, falou com autoridade, estendeu os braços para abraçar, afastou-se também de pessoas quando necessário, amou com intensidade e no tempo certo entregou-se à morte, como um grão que cai na terra para dar fruto. A ressurreição foi a virada do lado do avesso do tapete. De repente, quando ninguém sabia o que Deus estava planejando e como se daria, o desenho ficou claro quando Cristo ressuscitou. Deus não estava inerte, mas Deus estava o tempo todo costurando a redenção em cada fio da história. Agora, por meio de Cristo, a eternidade foi plantada em nossos corações. É o texto que nós veremos no próximo domingo. Em vez de frustração com o tempo, nós temos a esperança de que todo o tempo está submisso àquele que venceu o tempo com a vida eterna. Mesmo quando não entendemos as tramas do presente, olhamos para o Cristo ressuscitado e exaltado e sabemos, no tempo certo, tudo será belo. Até nossas lágrimas de agora serão bordadas de glória, porque aquele que governa os tempos está preparando a eternidade, onde não haverá mais tempo de morrer. Haverá apenas vida, e vida para sempre com Ele. Esse é o nosso Deus, e é nele que confiamos. Feche os olhos, curvem suas cabeças, e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.